Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Denilson Aparecido Rossi e é um grande prazer, é uma grande alegria poder contribuir com o seu processo de autodesenvolvimento, com o seu processo de crescimento, do ponto de vista da formação humana e do ponto de vista da formação cristã. O tema proposto para este nosso momento é o seguinte: convivência familiar e formação na fé. Conviver em família é uma verdadeira arte. São enormes os desafios que encontramos na vida familiar contemporânea, não é mesmo? Pessoas como eu e você podemos ter mais facilidades ou menos facilidade, mas todos nós temos a experiência de como é conviver em família. Portanto, eu gostaria de pedir licença para você neste momento de seguir um roteiro, né? Seguir uma apresentação esta que vai contribuir com a nossa reflexão, que vai nos ajudar a enriquecer, né, o nosso conteúdo, a nossa conversa. E eu começo com uma pergunta: quem sabe o jeito ideal para uma convivência familiar saudável? Repito, quem sabe o jeito ideal para uma convivência familiar saudável? Difícil, não é mesmo, prezado amigo, querida amiga? Não temos uma receita, não é mesmo? No entanto, podemos trazer algumas ideias com muita humildade, mas com muita ousadia, com muita alegria, né? Com o desejo de tornar a nossa família cada vez mais santa, cada vez mais de acordo com a vontade, com o projeto de Deus. Nós podemos, então, buscar algumas características, né? Alguns elementos, elementos esses que possam contribuir com uma convivência familiar mais saudável para todos nós, sobretudo cristãos. Muito bem. Que tal amar, respeitar as diferenças, dialogar, escutar, testemunhar a fé? Essas são as 5 dicas, né? Ou 5 elementos que podem contribuir com uma convivência familiar mais saudável. Amar. Tenho certeza que Deus me presenteou, que Deus te presenteou, que Deus nos presenteou com o dom do amor. Portanto, eu e você somos capazes de amar. No entanto, me permita dizer, é preciso que nós consigamos amar até que o outro se sinta amado. Não basta amar nos dias de hoje. É preciso amar até que o outro se sinta amado. Muitas vezes, né, conversando com os pais, né, no aconselhamento psicológico, eles dizem: mas eu amo meu filho, eu amo a minha filha. E eu lhes pergunto: eu não tenho dúvida, mas será que o seu filho, será que a sua filha se sente verdadeiramente amado por ti? Então, este é o grande segredo, querido pai, querida mãe, querido membro de uma família cristã contemporânea. Não basta você amar, é preciso amar até que o outro sinta-se amado. Isso é fundamental. Segundo, respeitar as diferenças. Peço licença aqui para contar para você sobre o mito de Procusto. Bom, conta-se na mitologia grega, né, que entre a pequena cidade Mégra e a grande capital grega de Atenas, né, isso antes de Cristo, morava lá um cara de nome Procusto, e ele morava próximo à estrada. E quando, né, os peregrinos iam da pequena cidade Mégara para a grande capital Atenas, ele saltava na beira da estrada, né, e ele aprisionava as pessoas, convencia-as, né, a ir até a casa dele, e ele oferecia, né, um jantar, e, obviamente, essas pessoas, conversa vai, conversa vem, acabavam ficando com sono, e ele oferecia, então,
uma cama para as pessoas deitar, né? E para as pessoas pernoitar. Mas veja aí na ilustração da imagem, a cama de Procusto, né, que ele oferecia para os seus hóspedes, era uma cama diferente. Ela tinha a sua exata medida. Então, o que ele fazia? O hóspede deitava, quando o hóspede adormecia, ele mandava os seus escravos, os seus servos, né? Se o hóspede fosse menor que a cama, ele mandava amarrar as pernas e os braços e esticava até chegar na medida que tinha a cama. Se o hóspede fosse maior do que a sua cama, ele mandava cortar, né, o que sobrava, o que passava, começar pelos pés. Bom, você deve estar pensando, professor Denilson, que absurdo isso, né? Se esse Procusto meu, Deus do céu, era cruel demais. Eu pergunto, será que nós também, muitas vezes, na convivência familiar, não somos um pouco Procustos, né? Por exemplo, quantas vezes forçamos as pessoas a entrarem nas nossas medidas? Ou seja, né, queremos que as pessoas pensem como nós pensamos, que elas fazem tudo que nós queremos que seja feito do nosso jeito. Isso não é ser Procusto também? Não é querer encaixar o outro, né, no nosso padrão, na nossa medida? Em relação aos filhos, por exemplo, quantas vezes queremos que os filhos sigam as nossas escolhas? Muitos pais escolhem até a profissão para o filho, né? Então, será que isso também não é uma forma de ser Procusto? Portanto, respeitar as diferenças, queridos irmãos e irmãs na fé, é muito importante para favorecer uma convivência familiar saudável. Do contrário, a gente pode cair em situações de muito conflito, de muito sofrimento na convivência familiar. Terceira dica, né? Dialogar. A família é a escola do diálogo que nunca tem férias. E, sobretudo, em tempos de pandemia, onde nós passamos a maior parte do tempo dentro da própria casa, do próprio espaço, é fundamental a arte do diálogo, conversar. Vejam, dialogar é diferente de monologar. Monos, um, né? Monologar quer dizer um só fala, um só dita. Dialogar, não. Significa que mais de um tem o poder da voz, tem o poder da fala, tem o poder de dizer o que sente e o que pensa. Neste sentido, penso que é saudável nos perguntar, né? Quantas vezes na semana sentamos em família para conversar? E como é o diálogo em nossa vida familiar? Conseguimos dialogar sobre os nossos sentimentos? Ou nas nossas conversas falamos apenas de coisas, de contas para pagar, de tarefas não cumpridas, né? Ou, de fato, a gente consegue, né, falar do que sentimos, falar daquilo que vem do mais profundo do nosso interior. Isso é muito importante. Quarta dica: escutar. Primeiro passo para um diálogo profundo, para o respeito às diferenças e para uma condição autêntica de amar o outro, é a escuta. Se eu não escuto, como eu vou dialogar? Se eu não escuto, como eu vou respeitar o outro na sua diferença? Se eu não escuto, como eu vou amar autenticamente o outro? Portanto, é fundamental escutar o outro para uma convivência familiar saudável. E como escutar o outro, então, professor Denilson Rossi? Primeira coisa, primeiro escutar, depois falar. Partilhar os sentimentos em vez de ficar falando só de coisas. Não interromper o outro. Enquanto o outro fala, eu preciso escutar, né? Ficar de orelhas abertas, atentas, né? E de boca fechada. Escutar o outro sem interrompê-lo. Permitir que o outro fale tudo que ele precisa falar. Depois eu também posso falar, né? Mas enquanto o outro fala, eu também devo evitar distrações e, sobretudo, suspender os julgamentos, não julgar o outro, não condenar o outro.
mas apenas escutar com paciência, escutar com amor, né? E, sobretudo, não julgar, deixar o outro falar o que sente. Isso é fundamental. Portanto, nós deveríamos, né, buscar sempre, né, estar exercitando o diálogo e a escuta. Nesse sentido, quero dizer para você que é pai, para você que é mãe, se os pais sabem escutar, os filhos aprendem a escutar. Claro, não sejamos ingênuos. Há uma ou outra exceção, né? De pais fantásticos, né? Mas em que, de repente, o filho aí ou a filha sai assim um pouco atravessado, né? Com muita dificuldade, causa muito sofrimento. Mas, em geral, né? Repito, de modo geral, quando os pais sabem escutar, quando os pais sabem dialogar, os filhos aprendem a escutar, os filhos aprendem a dialogar e a convivência familiar fica mais saudável. E quinta dica, né? Testemunhar a fé. Como diz a Sagrada Escritura, né? O livro dos Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. A palavra de Deus precisa estar presente na nossa convivência familiar. E, obviamente, pela palavra de Deus, nós devemos buscar conhecer Jesus profundamente. Devemos buscar amar a Jesus profundamente. E, sobretudo, seguir Jesus mais de perto. Se nós, pais, buscamos conhecer, amar e seguir Jesus mais de perto, o nosso testemunho de vida, né, em Cristo ressuscitado, vai despertar nos nossos filhos e filhas o desejo de conhecer, de amar e de seguir Jesus. Portanto, o nosso papel como pais é fundamental na formação da fé dos nossos filhos. E isso pelo testemunho, né? Isso é fundamental, pois se os pais creem em Jesus, os filhos aprendem a crer. Se os pais rezam, os filhos aprendem a rezar também. Se os pais vão à missa, participam da Eucaristia, os filhos também aprendem a ir à missa, a participar da Eucaristia. Isso é fundamental, queridas famílias do século XXI. Testemunhar a fé dentro de casa, dentro do nosso lar, dentro, no seio, no interior das nossas famílias. Isso é fundamental, é de grande importância para a formação da fé nossa e dos nossos filhos. Portanto, né, gostaria de terminar esta humilde contribuição convidando você, com a sua vida, né, dar um testemunho da sua fé para o seu filho. E, sem dúvida alguma, se eu quero que a minha família tenha uma convivência mais saudável, este é o grande segredo, conforme nos ensinou Jesus Cristo, narrado pelo evangelista Mateus, capítulo 7, versículo 12. Trate o outro como você deseja ser tratado. Repito, trate o outro como você deseja ser tratado. Bom, meu irmão, minha irmã, queridos pais, queridas mães, queridas famílias do século XXI, o mundo está aí. Precisamos fortalecer nossa convivência familiar. Precisamos crescer na fé, nós e nossos filhos, para termos forças para superar e vencer os desafios que o mundo contemporâneo, que o mundo pós-moderno, que esse contexto de pandemia está nos impondo. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua família hoje e sempre.